Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao De Primeira. Falaremos bastante mais uma vez sobre a seleção brasileira e principalmente a Copa do Mundo. Temos convidados especiais, um que está aqui conosco, que é o... Quer dizer, vou segurar um pouquinho, vai. Vamos começar com os pratas da casa. Primeiro o Guilherme. O Gui não trabalhou no fim de semana, mas está sempre acompanhando futebol, basquete, gosta muito de NBA. O que você viu de bacana aí, cara? O esporte está, agora com a Copa do Mundo, então, né, cada vez mais nativa aí. Vi alguns amistosos. A França, né, surpreendente. A Alemanha, Camarões, jogão. E, claro, São Bernardo. Teve aqui em São Bernardo, Santos e Criciúma, né? Tivemos um jogo de Série A aqui na nossa região, que é sempre legal. O molecado do Santos foi muito bem contra o Criciúma. O Criciúma do técnico Wagner Lopes e São Bernardo, que saiu de um jeito meio ruim do São Bernardo, mas deixa isso para os bastidores, deixa pra lá isso daí. Quem acompanhou esse jogo do Santos contra o Criciúma foi o Marcelo Mendes, nosso cronista rock and roll, como ele gosta de ser chamado. Lobisomem. E ele é o lobisomem do ABC. E ele também acompanhou a final da Várzea lá de Diadema, a divisão especial que a gente acompanha de perto. Foi legal esse fim de semana também, né, Marcelo? Foi bem agitado, né? Começou em Diadema, lá fazendo a final da divisão especial. Eu sempre me perco com esse negócio de A, B, C, W. É uma final lá que teve entre Internacional e Grêmio Eldorado. No domingo, um horário assim bastante aprazível, né? Pouco frio, jogo horrível entre Santos e Criciúma, que eu fui ver, mas para mim por coisas pessoais mesmo, é sempre bom voltar a vir Euclides, eu gostei. Foi Deixa eu falar mais desse assunto aí, que eu achei bem bacana a sua coluna também. E rapidamente vou segurar o nosso convidado aqui, porque na linha está o Mauro Betting, jornalista, dispensa comentários. Chefe do Marcelo. Marcelo, por sinal, que fez a intermediação desse contato que a gente está tendo. Tudo bem, Mauro? Tudo ótimo, é um prazer estar com todos vocês e até com o Marcelo Mendes. Até com o Marcelo Mendes. Ô, Mauro, você está falando com o Antônio, está aqui o Guilherme também, o Ramalho, vou ter que falar agora por causa do Mauro, o Ramalho que jogou no Santo André, que participou daquela troca com o Hernandes em 2006, que um foi pro São Paulo. É verdade. É verdade. O Ramalho, que é o jogador que mais vestiu a camisa, ou mais se identificou com uma camisa, porque o Ramalho jogar no Ramalhão, só ele. É verdade, é isso mesmo. Bacana. E vamos, a gente sabe que você está com pressa aí, vai participar de uma reunião, vamos começar falando rápido. Pressa não, na verdade, é só um dever cívico, eu diria palestrino, porque é uma reunião que tem a ver com o Palmeiras. Então, eu não posso exatamente dizer o que é, evidentemente, mas é algo muito, muito importante para todos nós palmeirenses. Como um bom corintiano, tá falando como palmeirense, né? O corintiano sempre adora contar as nossas histórias. Aliás, hoje, inclusive, convidando quem estiver ouvindo e já aproveitando o merchan, afinal não se trabalha impunemente com Milton Neves, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Convidamos a todos para as 19 horas de hoje, no Espaço Itaú, ali na Rua Augusta, 1475, no Cinefute, que é um festival de cinema e de futebol. A gente vai estar avançando e mostrando a premiere do primeiro filme, meu primeiro longa-metragem, junto com o Jaime Queiroz e do Abner Palma, 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense, que trata, evidentemente, tanto da fila de 16 anos, quando o Palmeiras também saiu da fila. Então é hoje de graça, no Espaço Itaú, na Augusta, 1475, pertinho da Paulista, essa história maravilhosa, essa tragicomédia Alves Esmeraldino dos 4-0 de 93. Estão todos convidados. Então vamos rapidamente, essa transmissão é só segunda-feira ou continua durante a semana, por mês afora? Não, é só essa segunda-feira, depois o filme vai entrar em cartaz, também é um dos motivos que estamos conversando nessa reunião que teremos logo mais sobre o Palmeiras. Teremos uma grande exibição também e o filme deve ficar pelo menos 2 semanas no Cinemark, aí provavelmente para o mês de setembro, depois vai sair também em DVD, mas olha, não é porque é meu, não é porque é do Palmeiras, mas está bem legal o filme. Pô, show de bola, olha aí, que novidade para o palmeirense. E Mauro, você está acompanhando de perto a seleção brasileira, desde dessa estada lá em Teresópolis, agora vai ter o jogo em Goiânia. Eu li algumas colunas suas, vocês falando sobre a tranquilidade que está na seleção, clima de paz. É interessante eu isso? Acho ruim. Eu acho ruim, estou tentando criar, eu já estou uns 2 meses buzinando na orelha do Filipão. Filipão, fala alguma bobagem, cria uma crise, perde para o Panamá, corta alguém por indisciplina, inventa qualquer coisa. Senão, o grande assunto vai ser de que jeito a Bruna Marquezine chegou no treino, qual que é o cabelo mais interessante, qual que é a foto no Instagram mais legal. Está muito sem polêmica. E o Brasil pega no branco. Foi assim em 58, foi até em 62, quando 14 campeões estavam na campanha do bicampeonato, mas se achava um time envelhecido. Em 70 o Brasil saiu vaiado, em 94 o Brasil saiu xingado, em 2002 acho que nem o Felipe
Filipão acreditava nas 7 vitórias na Ásia. Então a gente precisa sair sob críticas, a gente precisa entrar em campo dia 12 contra a Croácia meio ressabiado, como aliás já está o Filipão. O time não está treinando tão bem assim, mas não está tão mal. O Filipão meio que está dando um tranco nos jogadores, porque assim, não só que esse grupo, que é muito bom e que pode ser pega no tranco, mas é assim que a seleção brasileira historicamente se dá bem em mundiais. Tirando o lado chato que está sendo a seleção, por enquanto sem emoções, como é que você vê a seleção dentro de campo, de todos os amistosos que fez, na Copa das Confederações foi campeão? Como é que você vê esse time? Você acha que ainda falta alguma coisa? Mudaria alguma coisa, Mauro? Não, é uma questão interessante, né? O que temos aí, eu nunca, em 24 anos de jornalismo esportivo, e nas 11 Copas que eu vi como torcedor e como criança, e ainda as vejo como criança, além da pueril, eu nunca vi tamanha unanimidade, porque o Filipão escolheu bem, porque também não tinha outra coisa para escolher. Não significa dizer que o Brasil não possa ter hexa. Tem bola, tem time, tem campo, tem camisa para tanto. Agora, para isso a gente precisa ter um Neymar melhor do que ele teve na temporada no Barcelona. E, evidentemente, uma incógnita. E não só o Neymar, o próprio Cristiano Ronaldo, o Suárez, o Messi, que é o maior de todos. A gente não sabe como é que chega. Chega esgarçado por uma temporada absurda de jogos, como tem acontecido muito, não só no futebol do Brasil, claro, mas no futebol mundial. Então fica aquela incógnita. E tem, claro, o custo Brasil de você ser a sede, você ser o mandante, isso aí para o Maracanaço parte 2 Reloaded, a final. E aí, seja a Argentina, que eu acho que vai chegar à final, seja a Espanha, que eu acho que não chega, e espero que o Brasil esteja passando eventualmente numa semifinal contra a Alemanha, a pressão é muito grande. É muita pressão, já contra o mandante é enorme, tem sim o fantasma de 50, e é aquilo que bem definiu o Davi Luiz no último sábado. Outras seleções fortes, as outras grandes campeãs como a Alemanha e a Itália, ganharam uma Copa em casa e perderam uma. O Brasil, por hora, só perdeu outra. Claro que será uma pressão gigantesca evitar a segunda derrota, mas o Brasil não é obrigado a ganhar a Copa. No caso, é um time que tem, por ser o Brasil desde 50 um dos favoritos, a gente entra sempre um pouquinho pressionado. Eu não sei se esse grupo está preparado para tanto, porque é um bom grupo, um grupo que pode ser hexacampeão, mas ainda é um grupo bastante inexperiente. Só 6 tem Copas do Mundo, nenhum deles, claro, vencedor. E o grande figura, o grande craque do time, o único jogador realmente desequilibrante, tem só 22 anos. É pouco. Falar o Marcelo agora, que é o lobisomem do ABC, viu, Mauro Betti? Eu não sei dessa conversa. O único correspondente do Al Jazeera no ABC. Muito bom. Agora tá um pouco menos que eu tô sem barba. É verdade, verdade. Mas, Mauro, prazer falar com você. Você que durante um tempo foi nosso chefe, né? Um bom chefe. Tá? Não enche o saco, deixa a gente Agora, eu não atrapalho. Bem com chefiados como você e como o resto do time, fica fácil. Ô, seu Mauro, muito obrigado. Eu queria abordar com você um outro aspecto, que a gente está falando da cobertura da Copa do Mundo. Quando você reuniu o grupo de trabalho para fazer o que nós vamos lançar aqui daqui a pouco, que é o livro e tal, se não podia falar, eu já estou falando. Do Palmeiras. Isso pode falar. Então daqui a pouco você conta aqui para o Kurazumi. Você pediu por uma passionalidade, por uma emoção, por um texto bem diferente do que a gente encontra hoje assim no jornalismo. Eu queria saber de você como é que você vê a crônica esportiva. Eu estou falando da crônica mesmo, o texto crônica, a abordagem que se faz, porque você acabou de falar aí da chatice. Eu acho um tédio também, não acontece nada, é tudo muito certinho. Eu, por mim, cronista, eu torço muito por um outro Maracanã, mas torço muito por um outro Maracanã. Eu torço demais para que aconteça. Mas, enfim, eu queria saber de você, como é que você vê isso? Como é que você vê o papel da crônica esportiva, do cronista em 2014? A gente já não acredita que tenhamos aí um Gaeta Lise, um Norman Mailer, enfim, né? Não, mas não temos e não teremos tão cedo. Então, mas ainda, Marcelo, a gente tinha alguns heróis da resistência, sem nenhuma ilusão à banda. Não era grande era coisa ruim, nos hein? anos 80. Pô, é banda ruim, hein? Não tenha dúvida. Não tem Era a banda ruim bem demais. fraca. Mas eu acho que a gente tem poucos cronistas. Aliás, eu sempre detestei esse termo, inclusive da associação que participo e que me deu vários prêmios, agradeço a eles, né, no momento do botino próprio de jornalista esportivo, a ACESP, a Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. A gente é jornalista, né? Alguns são radialistas, mas enfim, exercem um trabalho na comunicação social, mas cronistas, evidentemente, são poucos, né? E eu, por exemplo, posso até assinar algumas crônicas, mas eu jamais vou me considerar cronista, né? Então, eu não gosto já do termo. E adoraria ter capacidade e competência para tanto. Eventualmente faço uma ou outra, mas não tenho essa capacidade, embora muitas vezes tenha a pretensão, mas não chego lá.
Mas a gente via, por exemplo, hoje mesmo no meu blog, no Lancinete, eu coloquei 2 crônicas que eu achei muito boas. Uma do Prato, Antônio Prato, que é ótimo, né? Esse é uma evolução da espécie, que ele escreve muito, mas muito melhor que o pai, diferentemente do filho de Jomir Betting. E o outro que é um cara que é muito bom, é o Adriano Silva, que passou pelo Fantástico, pela Globo, pela Super Interessante, moleque, que é mais jovem que eu, e evidentemente qualquer mais jovem que eu é um moleque, porque eu também sou moleque ainda. O Adriano fez uma muito legal também, mais ou menos na mesma coisa, sobre Copa, sobre o sentimento de vai ter Copa. A gente tem poucos textos, né, de crônica realmente. Às vezes você pode falar, o dia a dia. Sim, mas o dia a dia, às vezes você pode expor um pouco do dia a dia, ou mesmo numa matéria de um jogo, num texto, você pode fazer alguma coisa nesse sentido. Mas nem sempre a gente acerta, ou nem sempre se tem a capacidade para tal. Ainda acho que temos bons, se não cronistas, algumas pessoas que assinam boas crônicas, mas para a média e para o meu gosto, a gente está devendo muito isso, e não só no futebol, no dia a dia. Até muitos dos cronistas que a gente tem na mídia, e não falo só dos textos de jornal, revista, internet, ainda estão devendo. E isso fica mais exposto ainda quando começar a Copa do Mundo, porque aí só tem aquela descrição pura e simples dos jogos do Brasil. Resultado, né? Faltando criatividade, qualidade até nos textos, o que é muito comum. E aqui no nosso jornal, Mauro, no ABCD Maior, a gente vai tentar fazer uma cobertura diferenciada. Uma das nossas ideias é conversar com pessoas que vão estar trabalhando durante a Copa do Mundo, motorista de ônibus, caixa de supermercado, é isso que a gente vai tentar aqui. Não sei se a gente vai conseguir, né? Mas pelo menos a tentativa... eu acho que é ótimo. Eu até não sei se devia avançar, mas uma das pautas que eu pedi para o pessoal do Fox Sports é tentar, dentro do possível, dentro do padrão FIFA, é a gente tentar a crônica do jogo de quem não viu o jogo, apesar de estar no gramado, que são aqueles stewards, os orientadores, aquele pessoal que fica por exemplo, se viu ontem na Arena Corinthians, o pessoal que fica no gramado, e cada vez mais se vê nas arenas de todo mundo, não só padrão FIFA ou patrão FIFA, é aquele pessoal que fica já há muito tempo, né, sentado no gramado olhando a torcida, por questão de segurança. E não vê nada no jogo. O jogo está rolando a metros deles, de repente eles levam uma bolada no nuca, que eu acho extremamente perigoso, né, não está vendo o jogo, pode levar a bolada, e tá ali no gramado. Eu falei, pô, mãe, tô no campo, que legal. Eu vi o jogo, não vi nada, não podia olhar para trás. Então, assim, você tem muita gente que vê o jogo e também não enxerga, muita gente que está ali do lado cheirando a partida, cheirando a grama e não vê o jogo. Então, numa dessas, você pode ter também crônicas maravilhosas, até porque todo mundo fala de futebol, né? Hoje eu estou em São Paulo, para o lançamento exatamente do filme, vim hoje cedinho do Rio de Janeiro, conversando com o taxista, eu queria dormir, porque era 4h30 da manhã, e o taxista falando de futebol. Legal. Maravilha, né? Bacana, porque é a nossa vida. Eu estou aqui numa mesa, antes da reunião, conversando a mesa está perguntando quem é que ganha a Copa. Sei lá quem ganha a Copa. Mas é isso, ainda mais de Mundial. Você não sabe, você não conhece nenhum jornalista esportivo que tenha ganhado na loteca. Então, de repente, numa dessa, ele nem sei se tem mais loteria, enfim. Numa dessa é maravilhoso. Acho que quanto mais olhares diferentes, quanto mais olhares de crônica, eu acho fantástico. A ideia é muito, muito boa. Ô Mauro, só mais uma perguntinha para te liberar, uma pergunta que é minha e do Guilherme também. A gente sempre fala aqui, faz um bom tempo, desde a Copa das Confederações, que o Parreira tem mais mérito na formação desse time e no jeito de jogar do que o próprio Filipão. Sem esquecer do Mano Menezes, que começou toda a montagem dessa equipe aí. O que você acha? A sua opinião também? Olha, é um excelente ponto. O Felipe é muito inteligente, muito esperto, evidentemente no ótimo sentido, ao ouvir as pessoas. O Filipão ouve muito companheiros de trabalho. Para a montagem do time de 2002, por exemplo, ele observou muito a época, o excelente trabalho do Marcelo Bielsa na seleção da Argentina. Ouviu muito um treinador que à época usava muito esquema com 3 zagueiros, que era um amigo de longa data, que é o Lula Pereira. Conversou muito com o Fábio Capello, que era treinador do Cafu, como ala, jogando pela Roma. Ele fala muito com as pessoas. E ouvi, evidentemente, toda a experiência, capacidade e competência do Parreira. E o Parreira, assim, por exemplo, naquela mudança tática, ele plantar o Luiz Gustavo entre os zagueiros para iniciar o jogo, coisa que muitas seleções do mundo têm feito, ele é um dos, digamos, não precursores, mas é um dos caras que faz isso. Então, ele sabe como fazer e sabe principalmente ouvir. Não basta só você falar, defecar regra, você tem que fazer e saber com quem você está trabalhando. Então, o Parreira tem um papel muito importante, sim, na formação da seleção brasileira. Tá bom, Mauro, perfeito. Muito obrigado pela atenção. Saúde aí para essa cobertura de fôlego, a gente sabe como que é. Vamos precisar. 12, 14, 15 horas trabalhando. E os palmeirenses vão ficar sabendo dessa novidade. Para terminar de vez, fala desse livro aí que o Marcelo participou também, do Palmeiras.
Não, é muito legal. Com certeza é o livro oficial do Palmeiras, 100 anos de academia, lançamento da Magna Editora para depois da Copa do Mundo. Marcelo Mendes, junto com o Fábio Chiorino, com o Leandro Begossi, com o Dino Bardelli, fizeram um belíssimo trabalho. Eu assino, fiz parte desse trabalho também. Consegui escalar essa seleção não só de grandes cronistas, mas palestrinos, e que fizeram um trabalho bárbaro com Gustavo Piqueira, que assumiu a direção de arte. É um livro muito legal, o único livro oficial do clube. São 390 páginas com fotos, mas textos contando a história do Palmeiras, jogos históricos, craques históricos, e um momento que é muito legal, até porque não sou eu que assino, são textos históricos de palmeirenses. Ilustres palmeirenses, palmeirenses ilustres, e inclusive outros que participaram pelo site do clube, são homenagens muito bacanas da história da Sociedade Esportiva Palmeiras e, claro, dos 100 anos do Palestra Itália, que é para isso que estamos. Mas quase não dá para perceber que eu sou palmeirense. Assim. Não dá para. Imagina, Alzavira, você não é não. Valeu, Mauro. Um abração aí, cara. Muito obrigado pela atenção. Uma honra. Ótima Copa para todo mundo. Valeu. Falou, um abração. Valeu, tchau, tchau. Ramalho, eu tentei fazer um mistério aqui, segurar, mas a gente não deu certo, Gui. Mais uma vez eu não consegui, tive que falar antes. É isso mesmo. E assim, muita gente não sabe, mas semana passada, por exemplo, o Hernanes falou da passagem dele pelo Santo André, em 2006. E o Ramalho tem uma ligação direta com aquela história. Né? Foi o pivô de tudo isso. Fala um pouquinho pra gente. Seja bem-vindo, Ramalho, claro. Primeiramente, obrigado, né, por estar aqui. É um prazer, né, estar aqui falando com vocês. Bom, essa história é interessante mesmo, né? Já se passou aí praticamente aí 8 anos, né? Quando eu fui para São Paulo, né, houve um envolvimento, né, entre eu e o Hernanes. O Hernanes, na época do Santo André, ele não era titular, né? E acho que o treinador era o Rui Scarpino, né? E na época o Santo André, acho que por necessidade não tinha um outro companheiro, né, um outro atacante, né, para jogar. E como ele via as qualidades do Hernani, né, porque ele é um jogador, se você for ver, é um jogador diferenciado, porque ele tanto dribla para o lado esquerdo, para o lado direito, chuta com as duas. Facilidade, né. Então acho que o Rui percebeu essa qualidade dele, né, e encaixou ele na frente e deu certo, ele foi artilheiro do Santo André. E aí, depois eu voltei para o Santo André. É verdade que quase essa troca foi em definitivo? Quase o Hernanes ficou no Santo André e você no São Paulo. Quase, é verdade. Explica pra gente esses detalhes, por que não deu certo no fim das contas? Na verdade, sim, quando nós fomos campeão brasileiro, né? 2006. Aí quando chegou, era uma rodada contra o Goiás, né? No Serra Dourada. E o Muricy veio conversar comigo, falou assim, Ramalho, eu te quero aqui, até porque é o seguinte, o Josué e o Mineiro já está sendo negociado. Então, só tenho você e o Richardson, e você é um cara da minha confiança. Então, tenho certeza que o ano que vem vai ser teu ano, mesmo você jogando bastante jogos no Brasileiro. Então, ficou isso daí. Eu fiquei, claro, contente, né? São Paulino, desde pequeno. A primeira ligação minha foi meu pai. Meu pai São Paulino, né? Da família só meu pai São Paulino, o resto é tudo corintiano. Eu liguei pro meu pai feliz, tudo. Enfim, só que eu tinha contrato com o Santo André, até final de 2009. Então, ficou naquela conversa, né? Se apresentava no São Paulo, se apresentava no Santo André, e aquilo o Muricy me ligando, pô, se apresenta aqui no São Paulo. Santo André, não, você tem contrato aqui no Santo André, não tem como você apresentar no São Paulo. E eu fiquei no meio do caminho, né? Porque eu realmente, óbvio que eu queria ficar no São Paulo. E houve essa conversa do Hernanes, não, a gente empresta o Hernanes, não era só o Hernanes, acho que se eu não me engano tinha o Roger, o Alê, acho que o Rafinha também estava no bolo, acho que era 4, 5 jogadores. Não é como agora, hoje, né, hoje os valores, hoje qualquer clube aí, chega uma empresa, você vê o valor de 16 milhões, 17 milhões, hoje os clubes dão, né, antigamente não tinha esses valores, né, o São Paulo não pagava, né? O São Paulo era praticamente mais por empréstimo, empresta jogador assim. Eu fiquei no meio do caminho e eu fiz uma situação que depois eu até pedi desculpa, né? Porque eu acabei fugindo até de concentração, para ver se o Santo André me desse justa causa, né? Falei assim, vocês me derem justa causa, eu vou para São Paulo. Mas o futebol não é bem assim, né? Eu acho que não foi bem, né? Esse exemplo não foi bom, né? Até costumo dizer isso daí. E não deu certo, né? Eu acabei voltando pro Santo André, o Hernanes acabou voltando pro São Paulo, e o São Paulo não tinha volante. Ele jogou de volante. Você vê como é que é o futebol. Ele acabou jogando de volante junto com o Richardson, e foi um dos melhores volantes, ele e o Richardson, do próprio campeonato.
E hoje ele está onde ele está, a seleção brasileira, e é um cara que trabalhou muito, é um cara muito abençoado, né? Então, assim, eu estou torcendo muito, principalmente para o Hernanes. Eu queria que ele jogasse titular, né? No meu time, para mim, ele é titular, pela qualidade dele, né? O potencial dele, enfim. E depois eu acabei sendo vendido para Israel, né? Quando virou a empresa, né? Quando foi o Ronan sabia da minha história, né? Que foi. E aí eu tive uma proposta de Israel e acabei sendo vendido. Olha como é que a história do... A gente sabia um pouquinho disso, mas tudo isso a gente não sabia, não. Interessante, o Hernanes, né? Realmente, como disse o Ramalho, a qualidade do Hernanes é muito grande, poderia ser titular da seleção sim, mas lógico, o grupo está formado já, é natural que jogue os jogadores que estão hoje. O Ramalho queria sua opinião sobre isso, sobre a seleção mesmo, a gente está falando um pouquinho de seleção, perguntamos para o Mauro, perguntar para você também. O que você acha da seleção? Tem força para ser campeã? A maneira que joga te agrada? Sim, é uma seleção favorita, né? Como é uma Espanha, como é a Alemanha, mas por se jogar no Brasil, eu acho que o Brasil é o grande favorito, né? Se você vê não só a qualidade dos jogadores, o grupo está um grupo bem coeso, né? Um grupo, você vê a identificação dos jogadores, né? Você vê eles mesmo na própria entrevista deles, né? Que dá para ver que é um grupo que tá bem unido, está bem focado, fala em apresentar uma nação, então acho que é isso importante, né? Qual jogador, óbvio que não queria estar na seleção. Então, assim, eu como brasileiro vou estar torcendo muito, né, pro Brasil. E eu acho que o Brasil é o favorito sim, cara. Eu acho que o Brasil tem de tudo para ganhar, né. Pode ser como o Mauro falou, né, às vezes um pouquinho ali de experiência, mesmo a maioria jogando na Europa, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Marcelo, é tão curioso isso, né? Pensou se o Ramalho tivesse seguido no São Paulo e o Hernanes no Santo André, como a história até de ambos no futebol poderia ter sido diferente. Verdade. Às vezes verdade. uma coisinha bem simples assim, um momento, tudo. né? É verdade. Muda tudo, né, Marcelo? Eu torceria para que o Ramalho tivesse essa continuidade, porque o Ramalho é um daqueles volantes que eu gosto. Vou até perguntar isso para ti. Obrigado. Aqui no jornal, Ramalho, a gente tem uma diferença de geração. Os meninos aqui são mais... Eu sou chato aqui do trio. Ou a gente é o chato, você não. Tem os dois lados. O que acontece é o seguinte, eu tenho dito... ontem, por exemplo, o jogo que eu falei que foi horrível lá, porque o segundo tempo não teve futebol e tal, mas o primeiro tempo, enquanto teve jogo, quem definiu o jogo foi o Arouca. Ele antecipou 2 bolas, chegou, passou, deu 2 assistências, 2 gols. Verdade. O que eu tenho notado hoje, assim, da sua posição, é que hoje se diz umas coisas meio estranhas, assim, do volante. Você fala assim, o volante moderno é o que marca, não sei o que. O volante moderno que eu tenho na minha cabeça, na minha concepção, era um volante que nem o Gilberto Costa era, que nem o Falcão era. O volante que sabe marcar, que sabe passar, que sabe lançar, que arremata no gol, que chuta, que dá uma chegada na hora que tem que chegar. Hoje os volantes que eu vejo são muito limitados. Ou o Rob passa, aquele volante meio carteiro, né? Vamos passa, assim, aquele passinho dos dois lados. E o time não anda. Numa marcação que é muito forte, você precisa ter essa saída. Claro, se o volante souber jogar, facilita as coisas. Como é que você vê isso? Você acha que é o técnico? Da onde que vem? Por que o volante hoje se limita a isso? Ou a dar um passe de 2 metros, ou a dar um chutão, ou só marcar, ou não fazer absolutamente nada? Óbvio, minha opinião, óbvio para mim que é o treinador, né? Eu, como você falou, eu tenho uma característica que eu gosto de sair pro jogo, mas se o treinador, então se o treinador fala assim, Ramalho, eu preciso de você que você faça uma função, um exemplo, você precisa que você marque o número 10 dos caras. Então você vai fazer uma função de treinador, né? Não tem jeito, você não pode fazer uma outra função porque às vezes não der certo, você sai do time, né? Então tem muito isso daí. Então eu acho que vem mais do treinador. E a função hoje dos volantes está sendo importante porque hoje mudou muito. Hoje a maioria das equipes, não só aqui no Brasil, fora do Brasil, estão jogando 4-2-3-1, alguns falam 4-3-3. Então hoje os volantes estão sendo praticamente meias, né? E aqueles meias estão jogando na beirada cada vez mais, né? Isso, aberto. Acompanhando os laterais. Então eu acho que hoje o volante que tem bom passe, que chega bem, como é o Arouca, como é o caso do Paulinho, está sobressaindo por causa disso. Porque estão jogando numa função praticamente em linha reta, né? E aquele primeiro volante é aquele que o treinador manda, né? Você fica ali, aquele pitbull que todo mundo fala, né? Como é o Ralf, né? Hoje, na seleção, eu acho que só tem um. É isso. Que é o menino o Luiz Gustavo, que faz essa função. Não tem outro. Mas, de repente, o Felipão, como tem um grupo na mão, ele pode usar o Davi Luiz. Ele pode usar o Henrique, como usou no Palmeiras. Então, assim, o Felipão tem um grupo, né? Caso
o Luiz Gustavo não estiver no jogo, ou ele pode jogar com 2 volantes ofensivos, ou ele pode, de repente, colocar o Davi Luiz ou o Henrique, né? Então é mais isso daí, né? Hoje os volantes caso que jogam como o Aroca e o Paulinho, tá sobressaindo mais. Só para complementar isso, o maior exemplo que a gente pode usar é o próprio São Paulo. O São Paulo joga 2 volantes que praticamente só saem. Né? O Souza e o Maicon marcam pouco e saem muito. O São Paulo fez 16 gols no campeonato, tomou 12. Né? O time com a melhor defesa, o pior defesa e melhor ataque do campeonato. Porque também tem essa vocação ofensiva. Os jogadores são feitos com essa característica de saída de jogo muito alta. Aí eles só saem, não fazem mais nada. Marcar besteira. Ataca. Aí complica. É por isso que faz um monte de gol e toma um monte também. Era porque também, antigamente, no São Paulo, a grande filosofia do São Paulo antes eram os 3 zagueiros. Que foi campeão da Libertadores, campeão do mundo, os 3 zagueiros. E sempre com 2 volantes que saiu pro jogo. Tinha o Josué e o Mineiro. O Josué, de repente, ficava mais, mas o Josué teve bom passe. Você viu que ele fez o gol agora no Atlético Mineiro contra o São Paulo. Fazia gol no São Paulo também. Então, mas a grande vantagem do São Paulo antigamente eram os 3 zagueiros. Segurava. Né? Então, hoje o São Paulo não tem mais aqueles 3 zagueiros como tinha antigamente, que às vezes jogava até no próprio mano a mano, como é o Miranda que você está vendo que é o destaque. Então, por isso que é a grande dificuldade. Então, tem volantes que saem muito pro jogo, vai fazer os gols, mas óbvio que vai ter também dificuldade também na hora de fazer a marcação. 3 volantes, que é bom lembrar assim, protegia todo mundo, porque ali no São Paulo, o Lugano fez uma beleza no campeonato ali pelo São Paulo. Foi jogar na Turquia, tomou passeio de todo lado, tá tomando no West Brom. Ó, Lugano, eu te amo, mas cara, tá mal, Marcelo, a gente não pode perder a oportunidade de falar com o Ramalho sobre o São Caetano. Para quem não sabe, o Ramalho, com uma vasta história no Santo André, tá agora no São Caetano. Sim. Depois volta pro Ramalhão para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. E o São Caetano tá mal das pernas. Perdeu 5 jogos seguidos, o último pro Juventude, no sábado. E foi no sábado, certo? Certo, sábado. Por que o time tá nessa situação, Ramalho? Tão dramática até, brigando para não cair novamente. Né, tem coisas no futebol que você não consegue ter uma explicação, né? Porque assim, o time joga bem. O time tá correndo. Você cria bastante. Só que a bola não entra. O adversário vem 1, 2 vezes, faz o gol. E aí sempre vem aquele comentário, nós estamos jogando bem e não ganha os jogos. E às vezes, eu não sei, eu até comento, eu prefiro às vezes jogar mal e ter os 3 pontos. Porque hoje o futebol está sendo assim. Você analisa muito o resultado, né? De repente você joga mal, tem os 3 pontos, tá bom. Esconde muita coisa. Então tem coisas ali que não dá para você explicar muito não. Eu acho que a gente tem que trabalhar bastante, trabalhar muito, vai ter esses dias de folgas e começar a vencer, porque vai ficando cada vez mais difícil. A gente teve a informação semana passada do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Eles nos informaram que os salários ainda estão atrasados e a diretoria prometeu que está tudo nessa semana. Até que ponto isso afeta o desempenho do time? Há um problema, né? Assim que nós chegamos lá, teve essa reunião, né, do sindicato, o pessoal foi até lá, tudo, né? Fizeram uma reunião com o presidente em si. Bom, eu vou falar por mim. Eu, particularmente, não me atrapalha muito dentro de campo, porque eu quero sempre vencer. Sim. São 5 derrotas. Eu não me lembro de ter perdido, acho que 3 ou 4 derrotas consecutivas. Imagina 5. Então, eu estou preocupado, óbvio. Isso já está na minha fisionomia, né? Eu já praticamente 2, 3 dias que eu não durmo, porque eu estou preocupado mesmo bastante. Mas tem alguns jogadores que atrapalham, né? E você tem um grupo de 30, 40 jogadores, você não consegue pôr na cabeça dos 30, 40 jogadores que você tem que focar numa partida. Porque se tá ruim, não tá recebendo, imagina perdendo. Então você tem que ganhar os jogos para você ter uma força, de repente para você ter uma cobrança maior em cima de um presidente, alguma coisa assim. Mas como você falou, né? Que o pessoal falou que acho que vai resolver, acho que essa semana ou esse mês, enfim, não sei. Tomara, né, que resolva essa situação, mas mesmo independente disso, a gente tem que começar a vencer os jogos, porque nós estamos numa situação ruim e hoje ainda depende, né, do jogo, né, que é o contra o Guarani, porque se eles ganhar, abre 5 pontos, a gente fica na zona do rebaixamento, então fica mais complicado ainda. Então eu estou mais preocupado, principalmente na nossa parte dentro de campo. Tá, antes de fechar esse de primeira, vamos dar uma descontraída agora. Ramalho, o pessoal aí da nossa produção da TVT vai lançar uma imagem aí de um gol sensacional marcado na última quarta-feira, no jogo do Paulista Sub-20, entre São Bernardo e Audax, certo, Gui? Exatamente. Sub-20, Ramalho, Lucas Áfrico, Isso mesmo. o nome do jogador, que por sinal já integra a equipe profissional do São Bernardo também.
Que golaço, hein? O gol que o Pelé não fez, né? Verdade. Na verdade, É verdade atrás do meio mesmo, de campo. É verdade. Na verdade, foi quase da área dele. Mais um Não. pouquinho. Tentou fazer um gol assim já na sua carreira? Tentou uma vez, duas, ou nunca nem pensou nisso? Não, nunca tentei, não. Até porque eu também tenho poucos gols na carreira. Eu chego bastante na frente, mas eu procuro às vezes até dar uma assistência do que até chutar pro gol. Mas assim, pelo que eu vi aí, eu acho que ele tentou dar um chutão, tirar a bola e a bola falou, acabou ele entrando, falou, né? Ele admitiu. Deu o bicão e fez um Tá bom. golaço. Quis O muito gol- fazer esse gol lá. Foi o gol que o Pelé não fez, né? Você já viu alguma vez em uma partida, não sei, um jogo, alguém marcar um gol desse? ou não? Não, é difícil. Teve agora o menino que. Não sei de onde que foi, que todo mundo agora quer pôr ele lá no Pusca, no lado dos melhores gols, que teve agora, que O foi pessoal tá falando golaço. que esse foi melhor. Eu acho que a imagem é mais bonita também, né? A imagem do São Bernardo, Não, isso faz muita diferença. verdade. É, lá o Bahia Verdade, atrás do bonito. bairro ali. Bonito. O Marcelo tenta essas coisas de vez em quando, viu? Falta qualidade. Não falta qualidade, não falta. Falta modéstia. É. Pessoal, queria agradecer muito a presença de cada um aqui, começando pelo Ramalho. Obrigado. Cara, muito bacana ter você. Ele já contou várias histórias pra gente aqui, sabe? Aqui a gente não paga cachê, não. Não, e legal- Mas acho que ele até merecia por tudo que ele contou pra Não, e gente. o legal é o aqui. jogador Aliás, sem não ter paga- medo, né? Não Então- paga nem um café, porque de graça lá o cara não Exatamente, ofereceu pro exatamente. convidado É um café. brincadeira. O japonês é... Não, valeu, obrigado. E, ó, tem muitas histórias aí, principalmente aí tem umas aí com o Mauro é palmeirense. Tem umas histórias aí do Palmeiras que eu queria depois contar pra Bacana. Vai vir de novo então, já tá convidado de novo. ele. Mas obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Valeu. Guilherme, Marcelo, a gente continua forte na nossa cobertura da Copa do Mundo. O Marcelo tá conosco aqui até o fim do Mundial, pelo menos. Continue acompanhando o ABCD Maior e o de Primeira também. Semana que vem tem mais. Um abração, pessoal. Falou.